Aqui na casa de Leon Denis, estudamos as obras do nosso patrono, Leon Denis. Especificamente hoje, vamos estar estudando o tema livre-arbítrio e providência. Caso nós venhamos a desejar a ler todo o estudo, que temos só um pedacinho em nossa página, caso alguém deseje ler em casa, no livro Depois da Morte, capítulo 40, e no livro Problema do Ser e do Destino, capítulo 22. Esses dois capítulos desses dois livros trazem esse tema para nós estudarmos com mais profundidade, né? Além do que vamos ver aqui em nossa página. O nosso Marcelo Alves está responsável por desenvolver o nosso estudo nessa noite, e a companheira Gisele vai falar para todos nós em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos passar agora a leitura da página que todos nós recebemos. É o texto do nosso Leon Denis, está lá no livro Depois da Morte, no capítulo 40. Livre-arbítrio e providência. Pelo uso do seu livre-arbítrio, a alma fixa seus destinos, prepara suas alegrias ou suas dores, mas nunca no decorrer da sua marcha, na prova amarga, como no meio da ardente luta da paixão, nunca os socorros do alto lhe foram recusados. Por mais que se abandone a si mesmo, por mais indigna que pareça, desde que desperte sua vontade de caminhar pelo caminho reto, a via sacra, a providência a ajuda e sustenta. A providência é o espírito superior, é o anjo que vela sobre o infortúnio, é o consolador invisível, cujos fluidos vivificantes sustentam os corações acabrunhados. É o farol aceso na noite para a salvação daqueles que erram no mar tempestuoso da vida. A providência é ainda, e sobretudo, o amor divino derramando-se em abundância sobre a criatura. E que solicitude, que providência neste amor! Não é apenas para a alma, para servir de moldura à sua vida, de teatro para os seus progressos, que a dependurou os mundos no espaço, acendeu os sóis, formou os continentes e os mares. Somente para a alma essa grande obra efetua-se, as forças naturais se combinam, os universos eclodem no seio das nebulosas. A alma é criada para a felicidade, mas essa felicidade, para apreciá-la no seu valor, para conhecer-lhe o preço, deve ela própria conquistá-la e, para isso, desenvolver livremente as potências que nela estão. Sua liberdade de ação e sua responsabilidade aumentam com sua elevação, pois, quanto mais se esclarece, mais pode e deve conformar o jogo de suas forças pessoais às leis que regem o universo. Leon Denis. Nós vamos então fazer a nossa prece, que vai marcar o início dos nossos trabalhos da noite de hoje. Amado Jesus, felizes por estarmos na casa que o teu amor permitiu, Senhor, fosse construída para as nossas realizações espirituais, estamos pedindo a todos esses benfeitores que o teu amor nos enviou, que nos auxiliem a deixarmos lá fora as nossas preocupações e, sobre esse teto acolhedor e amigo, pensarmos que somos espíritos imortais, somos criaturas de Deus, e aqui estamos hoje para mais uma vez estudarmos as leis de amor que nos regem. Estamos rogando ao teu coração que através desses mesmos benfeitores abençoe o nosso Marcelo, a nossa Gisele, abençoe a todas as tarefas que estão sendo realizadas neste momento em nossa casa, e que o nosso coração, o nosso pensamento, todos nós encarnados e desencarnados, estejam receptivos a tudo, Senhor, que através do estudo e através dessas amoráveis vibrações estaremos recebendo.
Permitem, pois, então, amado Jesus, que em nome da direção espiritual de nossa casa, em nome do teu amor, em nome do amor de Deus, que venhamos a iniciar os nossos estudos e passes da noite de hoje. Que assim seja. Como não temos então a leitura do texto, nós vamos passar a palavra imediatamente ao nosso Marcelo, desejando a Deus que o abençoe. Queridos amigos, muito boa noite. Que estejamos em paz, confiantes e certos de que estamos no lugar certo, no momento certo, para podermos nos conhecer, para podermos criar autonomia sobre as nossas decisões, porque são as decisões que fazem com que nós tenhamos o nosso caminho construído e para a nossa vontade, pelo nosso desejo hoje, muito um caminho melhor, um caminho que será resultado das escolhas positivas que estaremos fazendo. Então, nessa noite, no momento que nós paramos para estudar Leon Denis, ele nos convida a pensar sobre esse poder de escolha, o poder da decisão, atrelado à providência divina, o que Deus nos provê, o que a lei de Deus nos favorece para que a gente acerte nas nossas escolhas. E quando nós não acertamos naquilo que escolhemos algo que nos gera sofrimento. Foi a lei de Deus, foi a providência que nos influenciou para isso? Então, vivemos momentos espetaculares para que a gente tenha consciência de nós próprios, para que nós tenhamos a condução, a autonomia necessária para direcionarmos a nossa vida em favor das escolhas positivas. Então isso é uma grande situação para todos nós, não é? No momento que nós desejamos ser felizes, no momento que nós nos preocupamos quando seremos felizes, é automaticamente a vida dizendo para cada um de nós: algo foi despertado, nossa consciência foi desenvolvida, e por isso, muitas vezes, hoje, ao passarmos por determinadas provas, sentimos muitas vezes um remorso, uma dor, um sofrimento, que faz com que nós pensemos automaticamente: por que comigo? Onde está Deus? O que é Deus? Ele me favorece? Ele me ajuda? Ele me ama? Porque eu estou sofrendo. E se eu sou filho de Deus, eu não deveria sofrer. Deus, como Pai, poderia me dar tudo e evitar o meu sofrimento. Será que se nós não tivéssemos o poder de escolha, de decisão, será que nós conduziríamos a vida de forma qualitativa, efetivamente elaborada para o bem? Leon Denis interroga isso, quando diz assim: o primeiro uso que o homem faria de uma liberdade absoluta, porque nós estamos falando de livre arbítrio, livre decisão, livre escolha. Então pressupõe que nós utilizamos a nossa vontade para isso. Somos livres na forma de agir, como o Livro dos Espíritos nos ensina, porque é consequência do pensamento, somos livres para pensar, consequentemente somos livres para agir. Então, se a liberdade fosse absoluta, diz Leon Denis, seria o de afastar de si
todas as causas de sofrimento e de assegurar para si, desde aqui na terra, uma vida de felicidades. Ora, se há males que a inteligência humana tem o dever e os meios de conjurar, elaborar e destruir, por exemplo, aqueles que provêm do meio terrestre, há outros inerentes à nossa natureza moral que só a dor e a compreensão podem dominar e vencer. Tais são os nossos vícios. Nesse caso, a dor torna-se uma escola, ou melhor, um remédio indispensável. Quantos de nós sonha diariamente ter todo o poder do mundo, sem nenhuma preocupação, sem que seja questionado por quem quer que seja, e que não tenha limites com relação à sua ação? Bom, para o atual momento em que vivemos, na escala evolutiva, isso seria um prejuízo. Porque não vencemos o orgulho, não diminuímos consideravelmente o nosso egoísmo, então não pensaríamos em ninguém, somente em nós. Como vivemos numa didática exemplar da providência divina, de aprendermos com os erros, de refletirmos com as dores, de nos arrependermos para podermos medir a extensão dos nossos atos, das nossas decisões, de adquirirmos responsabilidade sobre tudo o que fazemos. Então temos às nossas mãos um momento mais favorável para que nós cresçamos em todas as instâncias, elaborando um futuro melhor, decidindo por nos tornarmos melhores. Então, estudar sobre o nosso livre-arbítrio, sobre a decisão, sobre a livre decisão que temos sobre todas as coisas, é pensar que Deus está nos dando a oportunidade de construirmos o nosso destino. Então, se Ele nos criou simples e ignorante, nos deu, certamente, a possibilidade de avaliarmos as coisas, de sentirmos as coisas, de termos o resultado das vivências que experimentamos. Então, a questão do livre-arbítrio é uma questão desenvolvida ao longo do tempo. No início, éramos guiados muito mais pelo nosso instinto. Não tínhamos tanta capacidade de decisão, assim como as crianças. O espírito na fase da infância, ele precisa de um condutor. Ele precisa de alguém que em certas situações decida por ele. Porque ele não tem ainda o discernimento desenvolvido, a experiência necessária para construir de forma positiva a sua caminhada. Então, no início da nossa trajetória, assim como crianças, tínhamos muitas coisas dirigindo as nossas situações. Mas a vida conspira para que a gente desenvolva a capacidade de escolher. Então, no início, mesmo com a ignorância, mesmo não sabendo de muita coisa, mesmo tendo o instinto prevalecendo, mas a gente possuía a capacidade de escolha. Em forma rudimentar, mas já escolhíamos. Então Deus permite e permitiu tudo isso para que a gente construísse o que temos hoje. Mesmo naquela fase primitiva, tínhamos uma capacidade de escolha reduzida, mas tínhamos. E decidíamos e tínhamos o resultado dessas decisões. Aí desenvolvíamos a nossa intelectualidade, consequentemente a nossa moralidade. Então diz Leon Denis para nós que quanto mais a gente desenvolve o senso moral, mais adquirimos a capacidade de sermos livres. E quanto menos desenvolvemos esse senso moral, somos subjugados
por determinadas imposições da vida. Imposições negativas, principalmente, não é? E imposições que a lei de Deus favorece a todos nós. Estejamos no início da caminhada, estejamos no meio, estejamos lá para frente. No livro Problema do Ser, Leon Denis diz assim, isso para a gente questionar, o livre-arbítrio, essa liberdade de decisão, ela me ajuda? Ela me faz um bem ou ela me dificulta a vida? Em certas situações é lógico que a gente infantilmente às vezes pensa, como seria bom que eu não tivesse essa capacidade de decidir, porque aí nesse momento a gente não quer ter responsabilidade. Até porque quando desenvolve um pouco mais o senso de moral, não é? Nós vamos tendo noção dessa responsabilidade sobre as nossas decisões. Então gostaríamos sim que alguém decidisse por nós certas coisas, para que nós não precisássemos ter responsabilidade sobre essas decisões. Então seria muito fácil dizer que nós hoje sofremos, atravessamos as dificuldades que atravessamos porque alguém escolheu por nós, porque alguém decidiu, porque se tivesse sido da minha escolha, eu não decidiria isso. Então seria uma visão infantil daquilo que nós não nascemos para ser. Nascemos para ser autônomos, nascemos para decidir sobre a nossa vida, conjugados, influenciados por uma lei divina, sem sombra de dúvida. Mas a lei vai nos oferecer cada vez mais o poder da escolha, porque Deus quer que a gente obtenha responsabilidade, só isso. Então, se em alguns casos a gente gostaria, né, de ser 100% dirigido, em outros não. Em outros nós temos o desejo de escolher, não é? Temos o desejo de optar sem que tenha nenhum tipo de freio, sem que não haja nenhuma lei impondo, né, nenhum tipo de regra. Então, quando nós pensamos em viver a vida com liberdade, muitas vezes está intrínseco de que nós vamos viver uma vida sem executar, sem considerar o dever como uma necessidade. Então eu posso fazer o que eu bem entendo, porque eu sou livre, porque não tenho nenhum freio e não tenho responsabilidade com a necessidade ou a liberdade do outro. É ainda um pensamento infantil. Diz Leon Denis, quanto mais nós evoluímos, mais pensamos de forma madura. Reconhecemos o nosso erro, reconhecemos as nossas limitações, mas também somos capazes de julgar as nossas aptidões. Então, isso tudo a liberdade dá para nós. Se hoje nós chegamos no patamar de escolhermos, não é, conduzir a nossa vida considerando que somos espíritos imortais, que a espiritualidade é uma realidade, não é, de interatividade o tempo todo conosco, de que nós, descobrindo que somos espíritos imortais, estamos conscientes, ou estamos tentando nos conscientizar, que a reencarnação é um fato para que a gente possa se tornar feliz. Ainda que precisemos, em todas as vidas subsequentes, colocar no lugar aquilo que retiramos, ou seja, o que infringimos a lei, colocar no lugar certo. Temos com isso já uma grande proporção de responsabilidade sobre os nossos atos. Porque o Espiritismo, ele ensina para nós sobre a lei do amor. O quanto é importante nós nos amarmos.
o quanto é importante valorizarmos a nossa vida. Não de uma forma egoísta, não de uma forma egocêntrica, mas de uma forma a dar para nós responsabilidade sobre o que construímos. Isso é um tesouro que nós estamos recebendo. Quantos irmãos convivem conosco aqui na terra que sequer se preocupam aonde vão estar depois da morte? O que será feito deles? Que tipo de repercussão haverá sobre a sua caminhada aqui na terra? O que será feito deles? Nós nos preocupamos, não somos privilegiados, somos responsabilizados por esse conhecimento. E esse conhecimento favorece a nossa liberdade, a nossa capacidade de decisão, de escolhermos. Certamente as nossas escolhas hoje são muito diferentes para melhor das que tínhamos no passado. E nem um passado tão distante, um passado bem próximo. Um passado que, por deliberação, por decisão, por querermos, fazíamos o mal. Hoje, certamente, com todo o orgulho e egoísmo que ainda temos, quando fazemos o mal, nossa consciência dói. Entramos no padrão do arrependimento, porque conhecemos a lei de Deus, porque sabemos qual o caminho correto, porque já pensamos, já nos preocupamos com a regra básica de fazer ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito. Se eu quero felicidade, eu preciso construir felicidade. Felicidade não cai do céu. Não há privilégios na lei de Deus. Há trabalho o tempo todo. Quanto mais nos descobrimos espíritos imortais, conscientes da evolução que precisamos empreender, que aliás já estamos nela, e que não tem como retrogradar, porque é da lei do progresso que nós sigamos para frente e para o alto, numa lei circular, que faz com que nós experimentemos as vibrações superiores e as vibrações inferiores, e saibamos nos reconhecer em que patamar nos encontramos. Mas precisamos vislumbrar o que é belo, o que é bom e o que é ruim, para que nós tomemos uma decisão. Há pouco tempo, um palestrante aqui nessa tribuna disse para nós que o que experimentamos em nossa sociedade atualmente, principalmente na nossa cidade, é simplesmente uma arrumação de uma casa bagunçada, que se encontrava com a luz apagada, e que num determinado momento nós acendemos a luz. Então, com as luzes apagadas, parecia que tudo estava em ordem. Mera ilusão. Mas essa ilusão, ela perdura enquanto somos ignorantes. Quando desenvolvemos o nosso senso moral, nosso senso de responsabilidade, acendemos a luz e precisamos encarar o que precisa ser arrumado. Causa espanto, é dolorido, mas isso cria coragem no espírito que é criatura de Deus, que foi criado para isso. Não foi criado para desistir, para se acovardar, para ter medo. Foi criado para ser corajoso. E nós conquistamos coragem quando somos instigados. Nós conquistamos coragem quando lutamos. Só recebe medalha o atleta que ultrapassa seus limites, que vence as barreiras, que é instigado cada vez mais em continuar, mesmo com dores, mesmo com os pés sangrando,
Mas ele sabe o bem-estar que lhe causa o objetivo a ser alcançado. Então ele luta, porque ele tem fé, ele confia que ele chegará lá, mas precisará se esforçar, porque o pódio da vitória não acontece para ele se ele não disputar, se ele não lutar. Consequentemente, é esse o padrão da nossa vida, da nossa existência. Por mais que em alguns momentos nós tenhamos a ilusão de que poderíamos sim nos tornar perfeitos, sem esforço algum, sem fazermos nada que nos causasse suor, não é? Que nos desse preocupação, que recebêssemos tudo de graça, enquanto o próprio Jesus ensinou em vários momentos para nós: bate que a porta abre, busca que aí você acha. Em momento algum, Jesus, na sua passagem, disse-nos que, pela lei de Deus, basta aguardar que tudo vai acontecer, não é? Então ele convida a gente a ser corajoso, a ser forte, a ser fiel a Deus, nas nossas atitudes. Por mais que nós nos intitulemos cristãos, espíritas, qualquer coisa só vale se na hora do testemunho nós nos colocarmos corajosos. E essa coragem vem na construção da confiança absoluta de que Deus não esquece de cada um de nós. Deus não dorme no ponto. Deus sabe o que nós precisamos. E Ele nos oferece os recursos para que a gente faça à medida daquilo que fará com que nós estejamos em paz, paz de consciência. Um instante, a passagem que a gente tem aqui pela terra é um instante da nossa vida de espíritos. Por que é que nós valorizamos tanto permanecer aqui o tempo todo, como se não fôssemos sair daqui nunca? Se nós considerarmos que de um momento para outro nós podemos ser convidados a nos retirar, tudo começa a mudar de figura. Nosso ponto de vista fica modificado. Quantas imposições, quantos sentimentos ruins a gente modifica. Basta a gente olhar os exemplos de pessoas que têm doenças terminais, que se encontram nos hospitais, sabendo que de uma hora para outra eles irão. A reflexão deles sobre a vida é diferente. A gente podia tomar isso como um exemplo, né? E não esperar ter que ficar num leito de hospital aguardando a morte, para aí sim a gente pensar: puxa vida, não é? Quanto eu deixei de valorizar a minha família, o quanto eu perdi de saúde querendo ficar rico, o quanto eu pisei nas pessoas porque eu queria ultrapassar o lugar delas. Tudo bobagem. Porque o que nós precisamos é consciência tranquila dos nossos atos, das nossas escolhas. Não quer dizer que nós não cometeremos erros, porque na caminhada evolutiva que nos encontramos, os erros ainda são favoráveis a esse processo. Porque é o erro que faz com que a gente se arrependa. E o arrependimento para nós é a medição que a gente precisa do que precisa mudar, do que necessita mudar. Então, quando o Leon Denis diz assim: a liberdade e a responsabilidade do ser são interdependentes, não tem como dissociar, não tem como. Como eu quero ter liberdade, eu quero ter o meu livre-arbítrio desenvolvido, sem ter responsabilidade sobre os meus atos? Impossível. E aumentam sua elevação, com sua elevação. É a responsabilidade do homem que faz sua dignidade e sua moralidade. Sem ela, ele seria apenas uma máquina cega,
um joguete das forças ambientes. A noção de moralidade é inseparável da de liberdade. Então é muito importante que a gente faça a reflexão do quanto a gente quer ser livre sem ter responsabilidade. Porque responsabilidade e moralidade andam juntas. Andam juntas. E a vida, pela lei de causa e efeito, né, é toda conspirada a esse favor. Não tem um erro que a gente cometa e que mais à frente ele não se apresente na forma de refazimento. Não tem como. Não é? Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós construímos e destruímos. É da lei que nós sejamos despertados sobre o nosso propósito. Qual o objetivo da encarnação? Por que a gente vem aqui? Para pensar o que Deus quer de mim e o que Ele colocou nas minhas mãos para construir alguma coisa. Ninguém veio aqui de passeio. Ninguém está aqui por acaso. Todos nós temos uma proposta. E a proposta é descobrir quem nós somos nesse universo todo, por onde Deus nos reconhece, porque se somos individualidades, temos particularidades essenciais. Basta ver o exemplo dos nossos guias. O nosso guia, ele não anda preocupado com os erros que nós estamos cometendo, não anda preocupado com as bobagens que nós fazemos. Nosso guia, por isso ele é guia, está preocupado com o que nós estamos fazendo corretamente. O que de bom nós estamos fazendo? Porque ele sabe que os erros, nós experimentaremos o reflexo deles e teremos que pensar sobre eles. Livro dos Espíritos, quando fala da erraticidade, que o Kardec pergunta aos espíritos, o que o espírito estuda quando está na erraticidade? Nesse período que aguarda uma reencarnação. Dizem os espíritos, estuda sobre a sua própria vida. Isso é um ensinamento para a gente, não é? Quando a gente lota os cinemas para ver a vida dos outros. Quando nós dedicamos horas e horas a fio, vendo uma novela, para ver a vida dos outros. Porque às vezes a gente não quer pensar na nossa vida. Ou porque não a aceita, porque não a compreende, mas para aceitá-la e compreendê-la, nós precisaremos pensar sobre ela. Porque às vezes passamos anos e anos da nossa existência nos julgando o patinho feio. Sofremos, a nossa vida é ruim, tudo dá errado para mim. Por quê? Porque o mundo não gosta de mim. E nós vamos nos apequenando, embrutecendo, diminuindo. A gente precisa amadurecer. Nós precisamos amadurecer. Porque é um engano quando às vezes eu olho para o lado e vejo felicidade na vida de alguém, pois eu não conheço a vida desse alguém nos pormenores. Quantas e quantas vezes aquilo é só uma capa? Quantas e quantas vezes a minha noção de felicidade está equivocada? Eu vejo felicidade onde não existe. Eu espero ser feliz por onde eu não vou ser. Então, eu sofro e me acho um predestinado ao sofrimento. A vida não foi boa comigo. Vide aí, não é? O mês que a gente está falando sobre o combate ao suicídio. Um problema de saúde pública. Livro dos Espíritos diz para nós, onde começa o suicídio? No desgosto da vida. No desgosto da vida.
E quantas vezes a gente desgosta da vida? Porque ela não está respondendo do jeito que eu queria que ela respondesse. Então, quando eu aprendo que a minha vida é resultado único e exclusivamente da minha escolha, eu preciso aprender a escolher. Eu preciso conhecer que atividade é essa. Que capacidade Deus me deu, não é? De liberdade nas minhas decisões. Hoje nós temos a realidade do espírito imortal, da imortalidade, da reencarnação, da pluralidade das existências, da comunicabilidade com os espíritos, de Deus como Pai. Já muda muita coisa de figura. Muita coisa de figura. Diz assim Leon Denis para nós: se a liberdade humana é restrita, ao menos ela experimenta um perpétuo desenvolvimento, pois o progresso não é outra coisa senão a extensão do livre-arbítrio, no indivíduo e na coletividade. A luta entre a matéria e o espírito tem o objetivo específico de libertar o espírito. Então, qual é o objetivo específico que nós temos? A luta, não é? Entre a matéria e o espírito. Então, ser atraído por aquilo que nós temos desejo, paixão na Terra, é a medição que a gente precisa para construir limite, para saber o que é equilíbrio. Quantas vezes é preciso chegar ao fim do poço para saber que tem superfície? Porque quantas vezes a gente está na superfície achando que é o fundo do poço? Só quando caímos de fato é que a gente tem noção. Eu era feliz e não sabia. Eu tinha tudo para dizer, eu sou feliz. Então, é o chamamento que os Espíritos estão dando para nós de valorizar o que a gente tem, de reconhecer quem nós somos e de ter a exata noção do que é que Deus anda nos oferecendo. Como conciliar nosso livre-arbítrio com a presciência divina? Se Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe o que vai me acontecer daqui por diante, não sabe? Ele é onisciente, Ele sabe. Como conciliar então esse meu poder de decisão, se Deus sabe tudo? Aí Leon Denis coloca: ante o conhecimento antecipado que Deus tem de todas as coisas, pode-se verdadeiramente afirmar a liberdade humana? Questão aparentemente complexa e árdua. Deus, cujo saber infinito abraça todas as coisas, conhece a natureza de cada homem e seus impulsos, as tendências de acordo com os quais ele poderá caracterizar-se. Nós mesmos, conhecendo o caráter de uma pessoa, poderíamos facilmente prever que rumo, em determinada circunstância, ela tomaria, segundo o interesse ou segundo o dever. Então Deus funciona como esse, não é? Que conhece alguém e sabe de antemão aonde aquilo pode dar, mas deixa o outro decidir. É claro que ele envia recursos, não é? Para dar uma dificultada aqui, para dar uma facilitada aqui. Então nós vamos esbarrando num ponto que dá choque, aí a gente volta para o outro lado, aí se sente mais favorável. Então nós vamos sendo guiados, mas a decisão é nossa. E tem que ser assim. Porque só assim a gente amadurece. Porque só assim nós crescemos. Não tem um espírito superior que se aproxima de nós, seja pela literatura, seja pela mediunidade, seja por que canal for,
e que diga assim: eu nasci assim. Nenhum. Todos os espíritos superiores que vêm até junto de nós dizem a mesma coisa: eu entendo o que vocês passam, porque eu já passei por isso. E é isso que dá estímulo a gente. Não é tão maravilhoso a gente observar um Dr. Bezerra da vida, na atual conjuntura, do jeito que ele se encontra, e saber que ele começou como nós? Joana de Ângeles, Emmanuel, todos esses espíritos que nos ensinam o tempo todo, tiveram suas dores, suas incertezas, seus erros, suas inseguranças, e cresceram com isso. Porque foram desenvolvendo, construindo, não é? A fé inabalável. E ele diz assim para nós: assinalemos que a previsão de nossos atos não faz com que eles ocorram. Uma coisa, prever. A outra coisa é a decisão. Como disse o Livro dos Espíritos, nós somos livres para pensar, consequentemente, para escolher. Por mais que eu diga assim, não, ele vai tomar o lado da direita, e ele escolhe ir pela esquerda. Há uma probabilidade dele entrar pela direita, mas ele escolheu a esquerda, porque ele é livre para fazer isso. Uma liberdade controlada, porque tem a lei favorecendo, não é? A lei de Deus existe e nós não somos ainda espíritos puros, perfeitos, então a gente precisa de limites, mesmo usando essa liberdade. Não é uma liberdade total, não é total, é limitada. Lembra da criança, não é? Então, assim somos nós. Nós estamos aprendendo a lidar com isso, quando experimentamos os reflexos dessas escolhas. Ao atingirmos o patamar superior, nós teremos mais liberdade, até que a gente a perca, no sentido de que não haverá mais dúvida, só vai existir um caminho. Nós não vamos ter preocupação: que será que eu faço? Para cá ou para lá? Não, porque é o bem. Só vai prevalecer o bem. Só vai ter uma escolha única. Não teremos dúvida. Então começamos sem poder escolher muita coisa, fomos desenvolvendo isso para que a gente adquira autonomia, e um dia isso nem vai precisar ser usado. Não é? É um espírito como Jesus. Jesus tem dúvida o que fazer? Nenhuma. Jesus sabe o que é para ser feito. E para ele é só o bem. Um dia a gente vai ser assim. Mas precisa passar por todo esse patamar. Precisamos experimentar, acender a luz, olhar a bagunça toda e não ficar sentado chorando, porque a bagunça não vai ser arrumada se a gente sentar e só chorar. É encarar de frente. Corrupção, traição, medo, violência. Bom, chegou do jeito que chegou. E agora? O que a gente faz? Apaga a luz de novo, que aí a gente finge que não existe? Viver uma eterna ilusão? Será que cabe? Será que a gente ainda está tão infantil a esse ponto? Ou será que a gente já amadureceu ao nível de, caramba, vai ser difícil, mas eu vou ter que abrir mão do meu interesse pessoal, né? Eu vou ter que optar pelas boas escolhas, ainda que doa.
eu vou ter que fazer o certo, porque não dá mais para ficar fazendo o errado, se enganando, não é? Não, ninguém está vendo, não vai acontecer nada, a gente já sabe. E olha, com a gente que descobre tudo isso, tem aquele ditado, né, que diz assim, o castigo vem a cavalo. Nem demora muito. Todo mundo faz. Você vai fazer, alguém te reconhece. Você olha, e está lá no centro, hein? Faz palestra, logo você. Aí você fica assim com cara de bobo, mas eu sou igual a todo mundo, eu posso também. Aí Jesus disse assim, muito será cobrado a quem muito foi dado. Por isso que tem gente que não quer falar de nada disso. Eu era feliz quando eu não sabia. Tem certeza que era feliz? É que hoje dói, preocupa. Então nós estamos preocupados com a falta de educação, nós estamos preocupados com a higiene, nós estamos preocupados com a corrupção, nós estamos preocupados com uma série de coisas que há bem pouco tempo a gente nem se preocupava, a gente queria levar vantagem em tudo. Interessante isso, né? Precisou ficar do jeito que ficou para que a gente se conscientizasse. No meu trabalho não dá para ficar levando resma de papel A4 para casa, porque eu trabalho numa instituição pública. No meu hospital que eu trabalho não dá para ficar levando as coisas, os insumos para casa, né? Não dá mais para corromper ninguém, não dá mais para pagar o guarda para não me multar, não dá mais, e assim a gente vai. Não dá mais para burlar o imposto de renda, não dá mais para uma série de coisas. Aí você ouve alguém dizer assim, você está querendo ser santo? Você acha que vai para onde com isso? Eu vou para minha consciência tranquila. Eu vou com a certeza absoluta de que eu me esforcei e eu fiz o meu papel. Eu descobri qual era a parte que cabia a mim na obra da criação. Não dá para querer ser feliz causando infelicidade alheia. Ou eu ainda acho ilusoriamente que a sociedade é uma coisa e que eu sou outra. Ou eu me incluo na sociedade, ou eu vejo que o erro daquele lá também é o meu erro. Em alguma instância porque alguns espíritos vêm aqui nos livros e dizem para a gente, olha, o defeito que você do outro que te agride, o que você critica muito no outro, cuidado, porque é o que você tem dentro de si. Porque quando você não tem, você não fica condenando os outros. Então, passaram-se 2000 anos e a condenação sobre preconceito continua de vento em popa. A gente precisa mudar isso. Por que é que a sexualidade dos outros nos importa tanto? Por que é que a riqueza dos outros nos importa tanto? A gente precisa reavaliar tudo isso. Ou eu vivo a minha vida, ou eu compreendo a vida dos outros, ou eu aprendo a discernir sobre os erros, ou então eu vou ficar batendo na mesma tecla, sofrendo e achando que o sofrimento veio do nada. Então, Leon Denis diz assim para a gente, uma questão muito interessante. Compensada a princípio pelo instinto, que pouco a pouco desaparece para dar lugar à razão, nossa liberdade é limitadíssima em nossas etapas inferiores e em todo o período inicial de nossa educação. Ganha uma extensão considerável quando o espírito adquire a compreensão da lei. Nós não estamos aqui na casa espírita adquirindo a compreensão da lei? Não é interessante isso? Então nós estamos na escola
de nos possibilitar sermos mais livres. Lembrando que a lei de Deus existe e que ela está presente em todas as coisas, não é? Não é só num livro, não é só na oração decorada, não é só na contribuição monetária que eu dou para a obra social. Não, não é só. É no respeito ao semelhante, é na compreensão de quem está errando, não é? É no entendimento de que o outro errou porque fez a escolha equivocada, mas que ele merece misericórdia, assim como nós pedimos perdão para nós próprios. São situações de amadurecimento que nós estamos agora começando a considerar. Alguns de nós às vezes pensa, porque começou a pensar nisso, já é transformado. Aí fica criticando os outros que fazem. Então, se cada um de nós pudesse olhar para o próprio umbigo, saber que todos nós temos também telhado de vidro, a gente não tacaria pedra no telhado de ninguém. Não é? Nós pedimos misericórdia para nós e para os nossos. E para os outros. Então, quando o Evangelho diz assim, para amar é preciso perdoar. Para ser feliz, tem que perdoar, não tem jeito. Não tem como ser feliz sem perdoar. Isso foi dito por Jesus. E se a gente diz que é cristão, é porque nós somos seguidores do Cristo. E se o Cristo disse, perdoa para ser feliz, por que eu digo que não perdoo? Ou então eu perdoo, mas não quero ver nunca mais. Não, eu perdoo. Quando o outro se dá mal, por dentro eu... A era da fantasia acabou, não é? Que a gente pagava indulgência para ir para o céu, aquelas coisinhas todas, acabou. Agora é a era do espírito, é a era da conscientização, é a era de nos vermos tal qual somos. Estamos conhecendo o mundo espiritual, como os espíritos chegam lá após a encarnação. Céu e Inferno mostra para nós um código de ética, né? Mostrando que os espíritos experimentam de sabores ou alegrias. Quem são os espíritos? Nós. Simplesmente isso. E aí ele diz assim, o livre-arbítrio, a livre vontade do espírito se exercem, sobretudo, na hora das reencarnações. Escolhendo tal família, mas eu não escolhi mesmo. Tal meio social, impossível. Sabe de antemão quais são as provas que o esperam, fica achando que, não, é tudo, não veio, não sei de nada, como é que eu pude saber disso? Mas compreende igualmente a necessidade destas provas para desenvolver suas qualidades, atenuar seus defeitos, despojá-lo dos seus preconceitos e de seus vícios. Estas provas podem ser também a consequência de um passado nefasto, que ele deve reparar, e as aceita com resignação, com confiança, pois sabe que seus grandes irmãos do espaço não o abandonarão nas horas difíceis. Então, quando a gente lê a obra de André Luiz, a gente não enxerga outra coisa senão isso. Quando a gente lê Paulo Estevão, há 2000 anos, do Emmanuel, não ficamos sabendo de outra coisa senão isso. Senão isso. E às vezes a gente gasta um tempo enorme lendo o livro que diz que tem dragão no interior da terra, que não sei o quê. Caramba, vamos ler sobre como é que perdoa. Como é que eu reconheço que eu sou igual ao outro? Quando é que eu vou pensar, de fato, o que existe dentro de mim que favorece ao meu semelhante? Construção, conhecimento de si mesmo.
capacidade de liderar a si próprio, reconhecendo a fragilidade alheia, assim como nós estamos vendo a nossa, mas também reconhecendo os valores alheios, como nós precisamos conhecer os nossos. Cada um de nós é uma joia rara. Estamos sendo lapidados. E a lapidação é um processo difícil. O burilamento requer esforço, perseverança e muita força. Nós somos assim. Somos filhos de Deus. Temos todas as potencialidades favoráveis em latência, que precisamos colocar para fora. E é esse roldão de coisas que fazem com que a gente venha para fora. Se reconheça. Leon Denis diz assim: na verdade, nada é fatal, e qualquer que seja o peso das responsabilidades assumidas, sempre é possível atenuar. Isso é que é mais lindo na lei de Deus, não é? Modificar sua sorte com obras de devotamento, de bondade, de caridade, com um grande sacrifício em favor do dever. O ser só é verdadeiramente maduro para a liberdade no dia em que as leis universais exteriores a ele tornam-se interiores e conscientes pelo próprio fato de sua evolução. Assim é para a coletividade como para o indivíduo. Um povo só é verdadeiramente livre, digno da liberdade, se tiver aprendido a obedecer a esta lei interior. Lei moral, eterna e universal, que nem emana do poder de uma casta, nem da vontade das massas, mas de uma potência mais elevada. Tem-se a aparência, não se tem os hábitos de um povo livre. A sociedade fica exposta pela violência de suas paixões e pela intensidade de seus apetites a todas as complicações, a todas as desordens. Nós estamos nesse momento, porque estamos precisando encontrar os nossos valores, arrumar a nossa casa. Ninguém virá arrumar por nós, porque quem desarrumou fomos nós próprios. E ele diz assim: tudo aquilo que se eleva em direção à luz, eleva-se em direção à liberdade. Resumindo, ao invés de negar ou afirmar o livre-arbítrio, segundo a escola filosófica a que nos liguemos, seria mais exato dizer: o homem é o artesão de sua liberdade. Só atinge o estado de liberdade completa pela cultura íntima e valorização de suas potências ocultas. No fundo, os obstáculos amontoados em seu caminho são somente meios de forçá-lo a sair de sua indiferença e a utilizar suas forças latentes. Todas as dificuldades materiais podem ser superadas. Nós acreditamos nisso? Então, para sermos felizes, é bom que a gente comece a acreditar. E superar as dificuldades vai depender de nós, de aceitarmos o julgo da lei, a observância, de sermos obedientes e de sermos resignados sobretudo, de em meio ao caos meditarmos, em meio às trevas orarmos, em meio às dores nos alegrarmos. É isso que Deus espera de nós. Que Jesus nos abençoe. Todos nós agradecemos muito ao Marcelo, a forma com que ele nos trouxe o pensamento de Denis, a forma filosófica, mas também bastante prática para o nosso dia a dia, e que o nosso Marcelo possa, com certeza, estar aqui conosco mais vezes, trazendo o fruto dos seus estudos, dos seus sentimentos, para que possamos conhecer mais e mais o pensamento de nosso patrono, Leon Denis. Nós vamos passar agora ao segundo momento,
onde estaremos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, os itens 8 ao 10, onde o nosso querido Allan Kardec intitulou Não Procureis os Gentios. A nossa Gisele está encarregada de fazer o comentário. Nós iremos ler apenas o item 8 e o 9 e solicitamos que todos completem a leitura em casa deste mesmo texto. Não procureis os gentios. O item 8 é uma passagem do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 10, versículos 5 ao 7. A esses 12, os apóstolos, Jesus enviou depois de lhes haver dado as seguintes instruções: não coloqueis os gentios, não procureis os gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares em que estiverdes presentes, pregai dizendo: está próximo o reino de Deus. O item 9 é um comentário do nosso querido Allan Kardec. Ele desenvolve o seu raciocínio dessa forma. Jesus, em muitas circunstâncias, prova que as suas palavras não eram dirigidas apenas ao povo judeu, mas a toda a humanidade. Portanto, se ele disse aos seus apóstolos que não procurassem os gentios, isto é, os pagãos, não foi por desprezo à sua conversão, o que não seria nada caridoso, mas porque os judeus, que acreditavam no Deus único e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e os profetas a receberem a sua palavra. Entre os pagãos faltava essa base, tudo estava por fazer, e os apóstolos não estavam ainda suficientemente esclarecidos para uma tarefa tão grande. Eis porque ele lhes disse: e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isto é, e de semear em terreno já preparado, sabendo bem que a conversão dos gentios aconteceria com o passar do tempo. Mais tarde, efetivamente, os apóstolos foram plantar a cruz no próprio centro do paganismo. Nós vamos agora solicitar aos médicos que se deixem conduzir pelos amigos que são responsáveis da organização do nosso salão para os passes, aqueles corações que estão participando conosco através da internet. Vamos lembrar que o atendimento dos benfeitores espirituais irá chegar até cada um de nós, desde que tenhamos criado uma sintonia durante o estudo com esses mesmos benfeitores. E nós que aqui estamos no salão da Casa de Leon Denis, vamos relembrar que a atividade mediúnica está restrita aos médiuns. Caso venhamos a perceber a nossa sensibilidade um pouco mais ostensiva, abramos os nossos olhos, vamos prestar atenção no Evangelho, porque a nossa reunião nesse momento não comporta atividade mediúnica por parte de nós que queremos recebê-lo. E sim, só os médiuns estão preparados para a atividade mediúnica. Nós vamos então aguardar um momento para fazermos a nossa prece, que vai marcar o início dos nossos trabalhos. Amado Jesus, chegamos ao momento do passe, onde todos esses benfeitores aqui presentes, os nossos guias espirituais que tanto nos amam, vão estar junto aos médiuns, aos sentimentos que cada um traz em seu coração, o desejo de servir, para que recebamos aquilo que é necessário a cada um de nós. Envolva os nossos médiuns, envolva cada um de nós, Senhor, neste momento, para que com o pensamento voltado ao teu pensamento, ao teu coração, ouvindo o nosso Evangelho, possamos, nessa sintonia maior, estarmos recebendo aquilo que realmente necessitamos. Que seja em teu nome, Jesus, que seja em nome de Deus, que iniciemos os nossos trabalhos de passes.
Graças a Deus. Graças a Deus. Não procureis os gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Já nesses ensinamentos, o Senhor Jesus nos fala do que hoje ouvimos fartamente nesta reunião, do livre-arbítrio, da liberdade de cada um, do respeito à liberdade de cada um. Não vá levar a palavra àquele que já tem a sua crença. Não vamos violentar consciências, porque aquele que quer saber procura, vá buscar os que estão perdidos, aqueles que não têm uma crença, aqueles que estão precisando da palavra, aqueles que necessitam de um esclarecimento. Porque aquele que já tem a sua fé, mesmo que nós consideremos equivocada, ele está seguro nela, ele tem a sua fé, e nós não podemos lhe impor, nem mesmo lhe dizer que não temos esse direito, que está errado. Precisamos deixar cada pessoa a seu tempo, amadurecer e encontrar a sua verdade. Precisamos respeitar aquilo que conhecemos e sabemos, fazendo com que em nós mesmos surta o efeito necessário. Porque cada cristão que conhece o Evangelho e deseja transmiti-lo aos seus irmãos, precisa ser a carta viva desses ensinamentos. E ser a carta viva desses ensinamentos é pô-lo em prática, é agir de acordo com o que já sabe, ou ao menos esforçar-se para tal, porque esta é a responsabilidade que se tem sobre um conhecimento retido, esforçar-se para agir segundo o que já se sabe. Por isso que a doutrina espírita nos facilita o entendimento do Evangelho, nos facilita o entendimento sobre nós mesmos, sobre os nossos destinos, sobre o que estamos fazendo aqui e por quê. Facilitando o nosso entendimento, facilita também a nossa ação, mostrando-nos o caminho a ser seguido. E as ideias, elas vão amadurecendo em nós, que temos o conhecimento, que já alcançamos a ideia, que já alcançamos o estudo de todo esse conhecimento que é trazido para nós através dos Espíritos. Imagine então em pessoas que nem ouviram falar ou que estão com outras crenças arraigadas. Precisamos deixar que a ideia amadureça em nós e que as pessoas amadureçam por conta própria. Porque as ideias só se transformam com o tempo e nunca subitamente. Elas se enfraquecem de geração em geração e terminam por desaparecer. É o que está sendo dito em O Livro dos Espíritos. Pouco a pouco, com aqueles que a professavam. Então, as ideias equivocadas, elas acabam, si só, juntamente com as pessoas que propagam essa ideia equivocada. E a ideia que é verdadeira, que é real, como o Evangelho que o Senhor trouxe para nós, como o Evangelho de Jesus, como a Boa Nova, essa ideia, ela vai se propagando com o tempo. Ela vai florindo nas consciências, fortalecendo e aconchegando os corações, vai se propagando em todos os tempos, até alcançar a todas as pessoas que queiram ideias novas, que necessitem se renovar, que estejam fartos e cansados de crenças que não levem ao progresso, ao bem-estar e à felicidade que o ser humano tanto deseja. E nós precisamos, assim como toda a humanidade, respeitar o limite de si mesmo e de seus irmãos. Jesus veio para toda a humanidade, para todas as pessoas, e não para uma igreja, não para um templo, não para uma religião. Veio para o mundo e nunca, em momento algum, fez acepção de pessoas. Estava aberto para todos, recebeu a todos, falou com todos, atendeu a todos quanto pôde. Apenas não violentou consciências. Aqueles que não estavam prontos, deixava-os como estavam até o momento que quisessem receber a verdade, até o momento que desejassem receber a luz.
Todas as pessoas são dignas do conhecimento, da atenção, do carinho, do esclarecimento, mas todas as pessoas que assim o desejem, todas as pessoas que estejam prontas para renovar-se, deixemos que cada qual fique com a crença em que se satisfaz, em que deseja. Saibamos respeitar-nos e respeitar os nossos irmãos nas posições que escolhem na vida, mesmo que os consideremos equivocados. Que a liberdade de cada um precisa ser respeitada. E quando nós reconhecemos os nossos deveres, reconhecemos também a nossa responsabilidade. Hoje nós aprendemos que a liberdade é muito importante para o crescimento e para a iluminação, pois sem ela o ser não tem responsabilidade. Busquemos a luz e espalhemos a luz através de atos, de pensamentos, de gestos e de boas palavras, nunca com imposição. Espalhemos as verdades que nós já somos detentores, espalhemos esses conhecimentos que tanto nos fazem bem, através do bom gesto, da boa palavra, do entendimento, da pacificação, mostrando quanto isso faz efeito em nós e dentro de nós. Porque liberdade todos nós na humanidade temos, responsabilidade todos vamos adquirir, mas cada qual ao seu tempo, na sua hora, amadurecendo de acordo com a sua evolução intelecto-moral. Graças a Deus. Te agradecemos, Jesus, por tudo que recebemos hoje na tua casa. Que possamos retornar aos nossos lares renovados, fortalecidos, sustentados e com a plena consciência, Senhor, de que esta providência divina, este amor de Deus está sempre presente em nossa vida, estejamos aonde estivermos, e que em sua magnanimidade essa mesma lei permite que cada um de nós construa a percepção deste amor em nós, aonde estivermos. Abençoa esta tua casa cada vez mais, ilumina as suas paredes e que possamos prosseguir no crescimento espiritual que vai nos trazer a alegria e a paz que tanto desejamos. Que possa ser em nome da direção espiritual de nossa casa, em nome de Leon Denis, nosso amorável patrono, em nome do teu amor, querido Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, que possamos dar por encerrada a nossa noite de estudos e passes. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Que possamos ir em paz para os nossos lares, lembrando que no dia 24 estamos aguardando a todos aqui para com Jesus estudarmos sobre reencarnação. Nossa família, o nosso projeto reencarnatório, tudo isso. Que Deus nos abençoe.